Boa noite, meu povo. Shalom. Deus abençoe a cada um, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui nessa noite reunidos para mais um tempo de estudo. É um prazer estar com vocês aí. Hoje se prepare para comer um alimento especial, tá? A gente estava aqui agora conversando antes de entrar aí no ar com vocês, estava aqui conversando e a gente está aqui no estilo hoje de lanche americano, de aniversário americano. Quem tem um tempinho aí de experiência sabe do que eu estou falando. Antigamente a gente era convidado para aniversário. Ah, vamos no aniversário? Vamos. Ah, então tá, é aniversário americano. E o que que é o aniversário americano? Cada um traz um pouquinho de coisa, cada um traz um prato, um alimento e coloca lá na mesa e no final aquilo vira um banquete. Então se preparem para um banquete porque cada um trouxe um pouquinho de coisa aqui para a mesa, tem uma mesa preparada aqui, tem um alimento preparado para vocês. Pastores, vão dar as boas-vindas também, mas se preparem para um tempo de alimento. Shalom, meu povo. Tudo bem com vocês? Então, se prepare aí, pegue sua caneta, pegue seu bloquinho aí, pegue sua Bíblia, aperta o cinto que vamos voar, vamos mais alto, tá? E para o próximo aí, pastor, falando em mesa aí, tô querendo botar uma mesa aqui em cima aqui e a gente sentar na mesa mesmo. Aí Amém. nós vamos trazer o conceito da mesa, né? Amém. A gente vai trazer o conceito da mesa mesmo, o que que é a mesa, Tá bom. com o alinhamento da mesa. Mas com uma Verdade? condição, eu vou trazer alimento espiritual para o povo, mas tem que ter alimento físico para mim Não, também. claro, A claro. mesa não pode ficar vazia, não. Não, não, não. Vão trazer o pão dessa padaria aí, da padaria de seu Manel também. Tá Vão bom. trazer o vinho, né, o Fechou. suco, e aí a gente Fechou. vai alimentando o espírito e a carne também. Não é isso Combinado. aí? Gente, Deus abençoe vocês aí e absolva o máximo de conhecimento, de entendimento nesse tempo que Deus tem nos dado, tá bom? Vamos estudar um pouquinho junto aí. Shalom, queridos, tudo bem? Que bom poder entrar na sua casa mais uma vez nessa noite, para que a gente possa crescer no Senhor. Vamos estar de posse da palavra dele, a palavra que é viva e eficaz. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito edificado desse tempo nessa noite. Então, pega mesmo aí o seu bloquinho de anotação, a sua Bíblia, e vamos para um tempo de partir do pão. Deus vai dividir, vai abrir a padaria dele nessa noite, para que a gente saia daqui farto, de barriga cheia. Tá bom? Deus possa estar abençoando você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Dispensa comentários, né? Porque a gente só apresenta quem é de fora, quem é de casa não precisa de apresentação, né? Então, vai estar aqui com a gente hoje também. Temos o privilégio de receber nosso amigo Marcão. O Marco tem sido uma pessoa que tem nos abençoado demais, tem dividido muito alimento com a gente, tem trazido pão e vinho, tem feito aquilo que Melquisedeque fez com Abraão, tem se preocupado em sempre trazer pão e vinho para a gente. Inclusive, tivemos um tempo maravilhoso junto, né? Inesquecível, lá no Retiro Pão e Vinho. E logo depois do Retiro Pão e Vinho começou esse tempo de pandemia, né? Que coisa, né? Então, alô aí pra galera, Marcão. Paz, meus amados, é um prazer muito grande estar aqui. Realmente me sinto muito em casa. O Rábio, longas datas, tá? Rômulo, Marcos. E acho que é um tempo muito oportuno, né? Para a gente poder compartilhar a mesa. Muito oportuno. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. O pastor Rábio falou, já sou de casa mesmo, então muita vontade. Eu espero que nessa noite Deus ele traga realmente um alimento para a gente entender e discernir esse tempo. É um tempo onde nós temos ouvido muitas vozes, mas é o tempo também de ouvir a voz profética de Deus. Deus está apontando um tempo de mudança para a gente. E quem caminhar dentro desse entendimento, quando a estação virar, nós vamos estar preparados para aquilo que Deus vai trazer sobre a terra. Amém. Amém. E eu estava conversando com algumas pessoas, interessante que a gente teve aquele momento lá no Retiro Pão e Vinho, e logo depois daquilo, né? Inclusive,
A gente passou lá sexta, sábado, vocês estiveram sábado com a gente, passamos a tarde toda, entramos à noite lá e tal, e ficamos no domingo de manhã, retornamos na hora do almoço, depois chegamos aqui à noite, fizemos o último culto de celebração. Aquele foi o último culto de celebração. Depois daquilo, a gente não se reuniu mais presencialmente, fisicamente juntos. E estamos aí já nesse tempo de quarentena. E a gente está sempre conversando, reiterando esse entendimento, Marcão, do quanto foi importante para a gente o pão e vinho. Parecia que Deus nos levou até um mercado para comprar bastante alimento, para colocar na despensa, para colocar na mesa, para a gente ter alimento para suportar esse tempo, entendeu? Parece que Deus nos levou para esse lugar de fartura de alimento, aonde a gente pudesse se alimentar bem para aguentar agora esse período aonde nós teríamos as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, né? E não só a nível também de alimento, de palavra e presença do Espírito Santo, mas de comunhão também. Vivemos um tempo de comunhão maravilhoso, né? Lá estava liberado, todo mundo abraçando, todo mundo beijando, todo mundo junto, um caindo por cima do outro. Então estava liberado, né? E logo depois daquilo ali a gente entrou nessa fase rigorosa aí da quarentena, né? Mas vivendo um dia de cada vez, entendendo o que Deus está orientando, falando para cada dia, né? Vivendo sem ansiedade. Elias, enquanto estava lá em Querite, não estava ansioso até quando a água do Querite, do riacho lá em Querite ia durar, até quando os corvos iam trazer comida. Não, ele queria saber. Cada dia ele levantava, tinha o que comer, tinha o que beber, tá bom. No dia que ele levantou e o riacho secou e os corvos não apareceram, ele falou, tranquilo, chegou a hora de caminhar, chegou a hora de ir adiante. E a gente precisa viver dessa forma, né? Diminuir essa ansiedade que a gente tem sobre o dia da manhã, como é que vai ser, como é que vai ficar. Não sei, eu sei sobre o hoje, vamos viver o hoje, vamos viver esse agora, mas entender o que passou, entender o que está por vindo, mas se movimentar, se posicionar, decidir no agora, né? Porque às vezes a gente fica contando muito com o futuro e deixa de fazer o que a gente tem que fazer no presente. As decisões que a gente precisa tomar na nossa vida não são decisões no futuro, são decisões agora. A gente discerne o amanhã, discerne o futuro, entende o que aconteceu ontem, mas para tomar decisão agora. E muitas das vezes a gente está perdendo o tempo de tomar as decisões porque está ficando olhando lá para frente, lá para frente, lá para trás e não toma as decisões hoje. Falando nesse assunto, semana passada, na quarta passada, a gente não conseguiu fazer o estudo, porque a gente estava montando aqui na conclusão de montar e testar aqui o nosso estúdio. Até tentamos entrar no ar, né, mas deu problema e a gente não conseguiu seguir. E ficou um tema guardado, Marcão, da semana passada para essa. E o tema é a nuvem e o tabernáculo. O entendimento de como era a conciliação, de como se comportava esse movimento, essa conciliação, essa unidade ali entre a nuvem e o tabernáculo. Queria convidar o pessoal aí em casa a abrir a sua Bíblia, vamos projetar também, mas como estamos em uma noite de estudo, faça questão de abrir a sua Bíblia, anotar o texto, marcar, para que você possa ter isso guardado também e gerar entendimento aí, e alcançar também, ampliar. Sabe que é questão didática, quem é meu aluno sabe que eu trabalho muito nessa questão didática de anotar, escrever, marcar, e isso é importante para você. Números capítulo 9, então abra aí na sua casa, vamos projetar aqui também, já estamos aí colocando o texto para você. Números 9, versículo 15. Números 9, 15 diz assim, ó. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar aonde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Na verdade, segue aqui os versículos, a gente podia ler pelo menos até o 23 lá, mas só esses 3 versículos aqui, Números 9, de 15 a 17, já nos dá um entendimento sobre o que a gente está falando aqui. Esse trecho da história nos diz que a nuvem trabalhava em sincronia, em unidade, em comunhão
com o tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo trabalhava alinhado com a nuvem. Cada vez que a nuvem que Deus colocou lá para cobrir eles do sol, para guardar eles daquele calor, daquele raio ultravioleta ali intenso, mas também para os orientar, né? E mostrar a direção e mostrar o tempo também a qual tomar determinada direção. E diz a história que de dia tinha uma nuvem que protegia do sol e dava direção a eles, e à noite tinha o fogo, e que os iluminava, aquecia e também dava direção. E se essa nuvem parasse, todo mundo parava. Então, fazia o acampamento ali, montava tudo, organizava todas as coisas, não só o acampamento do tabernáculo, mas de todas as casas também, de todas as tendas. Ali, as tribos, né, as famílias ali, e então estavam ali. Mas quando essa nuvem se mexia, todo mundo tinha que se mexer. Todo mundo tinha que se movimentar. Então levantava o acampamento de cada uma das casas, levantava o acampamento do tabernáculo, e então seguiam a nuvem e iam para onde a nuvem estava indo. Então tinham duas coisas muito importantes que eles não podiam perder: o tempo e a direção. Tempo e a direção. Não adianta só ficar ligado no tempo, mas seguir a direção errada. Está na hora de se movimentar, levanta, sai correndo e vai para o outro lado. E também não adianta conhecer a direção certa se você não está ligado no tempo de caminhar. Porque a nuvem sai, vai para a direção, para aquela direção, você perde o tempo. Quando você for seguir aquela direção, já é tarde demais, já se perdeu. Você vai ficar sozinho, perdido. E diz a história que eles tinham uma responsabilidade muito grande, isso vem até de um entendimento da cultura judaica. Eles tinham uma responsabilidade muito grande de estar debaixo da nuvem, e eles não se permitiam em nenhum momento de estar nem à frente da nuvem, nem atrás da nuvem. A grande responsabilidade era andar debaixo da nuvem, alinhado com a nuvem, porque isso iria garantir que eles estariam sempre no tempo certo e na direção certa. Estar à frente da nuvem é estar no tempo errado. Estar atrás da nuvem era estar no tempo errado. Estar para um lado ou para o outro da nuvem era estar na direção errada. E eles trabalhavam para não deixar isso acontecer. E isso era tão importante que dentro da tribo de Levi, que foi a tribo separada para cuidar do sacerdócio, de todo o serviço ligado ao tabernáculo, dentro dessa tribo eles separaram uma subtribo e especializaram esses caras. Tinha lá os filhos de Coate, que era uma subtribo dentro da tribo de Levi, descendentes de Levi, eram levitas, coatitas. Esses caras foram especializados em vigiar a nuvem. Esses caras ficavam olhando para a nuvem, vigiando a nuvem o tempo todo. A profissão deles era essa: vigiar a nuvem, e quando ela se mexesse, eram os primeiros a entender que ela se mexeu e avisava todo mundo: a nuvem mexeu, vamos embora, vamos andar, vamos levantar acampamentos. E hoje eu louvo a Deus porque Ele tem nos dado essa graça que os filhos de Coate tinham, os coatitas tinham, e a gente tem conseguido olhar para a nuvem, discernir o movimento que a nuvem tem feito. Hoje nós sabemos que não é mais essa nuvem física, mas a nuvem hoje tem outro nome, é o Espírito Santo. O Espírito Santo continua sendo a nossa nuvem. É Ele que nos diz o tempo e é Ele que nos dá a direção. E se a gente não estiver completamente alinhado com o tempo dele e com a direção dele, nós estamos enrolados. Então hoje nós queremos, eu junto com os pastores, queremos ouvir um grande coatita que nós temos como amigo, como irmão. Marcão, nós sabemos disso, vocês em casa aí também devem saber disso, é um coatita nessa geração, é um cara que tem mania, ele é viciado em ficar olhando para a nuvem e discernindo a nuvem, entendendo o movimento da nuvem e depois traduzir isso para a gente e compartilhar isso com a gente. E eu tenho certeza, essa noite ele já bateu um papo aqui mais ou menos comigo, ele tem discernido uns negócios aí da nuvem forte, pesado, e ele quer compartilhar com a gente nesse momento. Fatita, fique à vontade. Amém, meu amigo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, a palavra bem conhecida, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo
para todo propósito debaixo do céu. Acho que um dos maiores erros que a gente pode cometer é você não caminhar alinhado com o tempo de Deus. Porque, na verdade, você ou deixa de fazer coisas e perde aquele tempo, ou você faz coisas que não era para você fazer. É exatamente o que você falou. Ou vou ficar para trás da nuvem, ou eu vou à frente dela. Isso é um grande problema. Então, a gente precisa discernir o tempo. E eu estava em casa pensando sobre isso, né? A gente conversou algumas coisas. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é uma nova estação. Virou a estação. E nós estávamos preparados para viver a estação passada, né? Que eram nossas rotinas, que era a nossa vida. Né? O próximo culto de quarta-feira ou de quinta, quem tem o culto na quinta ou na sexta reunião, ou no domingo de manhã só EBD, no domingo à noite o culto da família, o culto de adoração, né? Isso entrou na nossa vida e se tornou hábito. A tal ponto que acho que até muitas pessoas já passaram a depender muito mais disso do que até mesmo estar olhando para a nuvem. A igreja é o nosso referencial. E nesse tempo, nós somos tirados do templo por uma necessidade, e não uma necessidade pessoal, se trata de algo global. Nós somos tirados do templo e fomos trazidos para casa. Isso muda toda a nossa rotina. É como se tirássemos de uma estação e colocasse em outra. E agora, o que a gente vai fazer? Essa aqui é a pergunta. Como vão ser as nossas rotinas? Então isso começou a me incomodar, essa questão da estação. Virou a estação. E toda vez que vira a estação, muda a vestimenta, muda a forma de você andar, muda muitas coisas. E com essa virada de estação agora, nós temos tempo em casa, nós temos tempo com família, nós temos tempo para orar, nós temos tempo para ler, nós temos tempo para meditar. E essa que era no passado a nossa talvez maior desculpa. Poxa, os dias são muito corridos, nós não temos tempo. Agora ele se torna o maior argumento de Deus. Fala, agora você tem tempo. Quem realmente ora, está orando. Quem realmente lê a palavra, agora está lendo mais. Quem realmente adorava, agora está adorando mais, porque agora tem tempo. A estação virou. E por mais que por fora da nossa casa, crise, isolamento social, economia sendo abalada, se na nossa casa nós levantamos o altar, se na nossa casa nós estamos discernindo o tempo e entendendo que essa estação ela vai virar. E é tão interessante isso que profeticamente a gente está no outono, né? Se a gente for pensar nas características do outono, esse é um tempo de vento. Macaé, principalmente, né? Essa época venta demais, né? E interessante que todo esse isolamento social, toda essa pandemia atingindo a nossa região aqui, foi numa virada de estação. Foi. Né? Nós pegamos a virada de estação que foi em março. Exatamente. E a gente pegou dentro da virada, o outono começou com o isolamento social, na verdade. Olha que entendimento, né? Se a gente for parar e pensar. A estação virou, acho que foi dia 20 de março. Virou para o outono. Foi exatamente. E Isso aqui aí. na nossa cidade, foi o primeiro dia que começou a valer o decreto municipal. Isso. Entendeu? Dia Olha aí. 22, acho que foi na segunda, já estava tudo 23, parado. 23, né? que Tava o tudo nosso parado. prefeito, ele decretou no dia 20 para ter início no dia 23. No dia Olha 20 isso. saiu o decreto. Eu não sei se é o ar que ficou gelado ou se eu comecei a arrepiar aqui. Eu Começou a comecei a estreitar, arrepiar, o né? negócio aqui começou a dar uma arrepiada aqui agora, hein? E eu pensei Deus me trouxe uma palavra, né? Lá em Cânticos ou Cantar de Salomão, no capítulo 2, a partir do versículo 10. Olha que interessante isso.
fala justamente de estação, né? A minha versão é a tradução mais atualizada, então vocês vão sentir um pouquinho a diferença. Capítulo 2, versículo 10. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida, em outras versões, minha amada, venha comigo. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Aqui está dizendo de uma virada de estação. Vem comigo. Mudou a estação. Então, na verdade, a nuvem andou e Deus está chamando, falando, não fique parado. A estação virou. E quando a estação vira, agora você vai ter que mudar sua roupa, você vai ter que mudar o seu modo de viver. Não dá mais para você se portar como na estação anterior. E qual é o cuidado que a gente tem que ter, né, como igreja no mundo? Porque se a estação virou e nós estamos vivendo esse novo tempo, eu não posso simplesmente me trancar em casa e ignorar a estação. Porque lá fora todo mundo está usando roupa de frio. E de repente na minha casa eu fecho tudo e eu estou usando bermuda, camiseta. Eu não estou andando de acordo com a estação. Na verdade, Deus está equipando a gente, preparando a gente, forjando a gente, para quando a estação virar, dentro de um tempo profético, nós atingimos um propósito dele sobre a terra. Fala isso, eu repito. É o ar. Então esse é um tempo de nós sermos uma igreja profética. Uma igreja profética, ela vai entender a mudança da estação, ela vai transicionar a mentalidade, e essa mentalidade vai alinhar com o propósito de Deus. Qual é o perigo agora? O perigo agora é ser uma igreja religiosa. Porque o que a igreja religiosa ela vai fazer? Ela vai esperar esse tempo passar para poder fazer tudo que ela fazia antes. Então a gente vai estar 1 ou 2 estações à frente e a igreja religiosa vai estar fazendo o que fazia na estação. Já passou o tempo, não é mais a mesma roupa. A nuvem andou, né? E ela perdeu o tempo. E ela perdeu o tempo. Ficou para trás. Quando a gente fala de estação, também a gente precisa entender que os métodos que nós usamos, eles são relativos ao tempo. Mudou o tempo, mudou o método. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma mudança de método. Por quê? Porque a estação virou. Se não dá para nós congregarmos como igreja agora, para ter um templo cheio, por questões, claro, de saúde, por questão de prevenção, nós teríamos que mudar o método. A nuvem andou, o tabernáculo andou. Então nós temos que alinhar o tempo. Mesmo que as pessoas estejam em casa, elas não podem ficar sem alimento. Isso aí. E Deus, nesse tempo, mais do que nunca, é um tempo oportuno. Por quê? Nós temos tempo para buscar em casa. Nós temos tempo para desatar revelações que podem estar retidas no céu há muito tempo. E agora é o tempo de ter acesso a lugares, talvez, que nós ainda não acessamos. Eu sempre falo o seguinte, existe uma porção para hoje. Quem vai pegar essa porção? Existe um alimento para hoje no céu, existe uma revelação para hoje. Quem vai ter acesso a isso? Isso vai nos abastecer, porque quando a estação virar, certamente essas revelações Deus vai usar para aquele tempo, para aquela estação. Então, nós continuamos sendo o modelo da igreja primitiva, é a nossa raiz. Nós estamos firmes em permanecer nisso, como era a igreja de Atos. Claro, hoje nós não vivemos o tempo da igreja primitiva, nós vivemos o tempo da igreja de Apocalipse. Isso aí. Isso aí. Vivemos segundo os princípios da igreja primitiva, mas na realidade da igreja de Apocalipse. E se a gente for olhar as características de como se vivia na igreja primitiva e como que a gente vive hoje, certamente a gente vai entrar em crise. Com certeza. Porque naquele tempo,
todo mundo tinha em comum. Eu não tinha mais do que vocês, nem vocês teriam mais do que eu. Nós iríamos partir tudo para ter igualdade. Não é verdade? Era um só o coração e a alma. Hoje a gente fala em conquista, a gente fala em adquirir, a gente fala em ter. E às vezes da porta para fora da nossa casa a gente vê situações terríveis. Não é verdade? Então a igreja é o referencial desse tempo, de ajudar as pessoas, de dar o alimento. Eu me arrepio toda vez que eu vejo a igreja, mesmo em meio a uma pandemia, na porta, orando, abençoando as pessoas, fazendo o que é para a igreja fazer. Isso aí. O papel da igreja. Olha, eu não posso te tocar, mas eu posso erguer as minhas mãos e falar, meu irmão, seja abençoado. Isso. Que Deus proteja a sua casa, a sua família. As pessoas precisam ouvir a palavra. Então, eu até falei com o pastor Ralo, falei, olha, a atitude de vocês de ir para a porta da igreja, de servir a ceia, de orar pelas pessoas, isso é tremendo. Porque a gente não sabe a aflição que as pessoas estão vivendo agora. Pessoas estão tendo perdas, empresas estão fechando, pessoas estão sendo demitidas, as pessoas estão inseguras, não sabem o que vai acontecer no tempo de amanhã. É nessa hora que a igreja profética ela vem e alinha isso. Olha, não se preocupe, a nuvem está se movendo, nós estamos caminhando debaixo da nuvem, a estação vai virar. E quando a estação virar, profeticamente, a primavera vai vir. Glória a Deus. Uau. Quando a primavera vir, a gente sabe que coisas começam a brotar do solo. Então Deus vai trazer a provisão. O sol vai vir. Deus vai mudar tudo. Aí é outra estação, é outro tempo. É um tempo de alegria. Eu creio que esse tempo agora é um tempo de forjar. É um tempo de amadurecer. É um tempo de crescer. Para quando a estação virar, aí vai ser um tempo de desfrutar. Vai ser um tempo agora da gente compartilhar todas as experiências que nós tivemos com Deus, trancados no nosso quarto. Nunca se falou tanto nesse tempo como de secreto. Secreto é agora. O secreto é agora. Levantar o altar em casa é agora. Isso é bastante interessante, só pegando um gancho no que você está falando, porque a igreja ela é a resposta, né? É a resposta para esse tempo. Quantas pessoas estão esperando respostas? E é nesse tempo que a igreja precisa entender esse movimento da nuvem e se manifestar para ser a resposta para essa geração, para esse tempo. Eu tenho meditado muito em casa e Deus ele tem falado muito ao meu coração sobre treinamento. Ele está treinando a igreja, nós como corpo de Cristo, para algo que ele quer fazer grande nessa viração. E a gente precisa ter isso bem entendido, esse olhar bem apurado do mover, do andar da nuvem e seguir isso. Isso é forte. E você estava falando aí sobre essa questão de dividir, né? A gente viu na última ministração nossa do Pão e Vinho, né? O pão é nosso, né? E foi repetido, o pão é nosso, o pão é nosso, o pão é nosso. Né? Então é essa questão, é em comum. Né? Isso é bem interessante, essa pegada aí. É porque caminhar como igreja profética, né? Na verdade é como se fosse uma lanterna no meio da escuridão. Se a gente apagasse todas as luzes aqui agora e acendesse uma lanterna, a gente não vê nada mais do que o foco da luz. A referência. Você não sabe onde você está pisando, você não sabe o que tem na frente, mas o foco ele tem uma limitação. Você vai caminhar até ali. Só que enquanto você está caminhando, mesmo que você não vê, Deus está trazendo um fundamento, Deus está preparando tudo ao seu lugar, à sua volta, Deus está te trazendo segurança e você está caminhando. Então, na verdade, a igreja profética ela aponta o caminho. Ela é a luz nesse momento. Então, fiquei meditando sobre isso. O que é ser igreja profética nesse tempo? Né? O que a gente precisa para ser uma igreja profética nesse tempo? Aí Deus me levou lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3, no verso 18. Isso foi uma coisa que eu fiquei meditando. Eu falei, meu Deus, como que eu vou caminhar nesse tempo
sendo igreja em casa, sendo igreja com a minha família, me preparando para um novo tempo, me preparando para a próxima estação, me preparando para quando a nuvem estacionar, o que vai ser feito nessa terra. A palavra diz assim, Apocalipse 3,18, portanto, aconselho que compre de mim ouro puro, segura essa aí, ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Segura até aí. Então, vamos pegar esses 3 itens, né? Vou começar aqui pelo último, pelo colírio. A igreja profética, ela vai ter visão. É engraçado quando você pega o colírio e você pinga nos olhos, né? Você dá lá 2 gotinhas ou 3. A princípio a visão embaça, né? Fica turva, você não enxerga nada, mas passam uns 5 segundos, aquilo faz assim, ó. Parece que limpou tudo. Então, por um tempo, quando a adversidade vem, a visão embaça. Quando de repente a gente é tirado de uma rotina e colocado em outra, isso traz um impacto para a gente. Fala, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? O que vai acontecer? Mas logo em seguida a visão, ela abre, ela clareia. Então a igreja profética, ela vai começar a ver o que Deus está preparando para a próxima estação. Ela começa a entender, ela começa a discernir o tempo. Outra coisa, vestes brancas, transparência. Vestes brancas, santificação, separação. Nunca foi um tempo tão oportuno agora para a gente se separar. Ah, mas eu não estou indo à igreja. Meu amigo, você abre o seu Instagram, você tem live de toda a igreja do mundo. Você nunca teve tanto acesso a alimento como você tem agora. Eu quero ver uma palavra do pastor Márcio Baladão, você tem lá. Eu quero ver uma palavra do pastor Antônio Cirilo, ele está fazendo a live com outro pastor. Ih, rapaz, a live aqui é forte. Tem o horário da live da sua igreja. Alimento agora não falta. Então, aquele que entender que tem que limpar as suas vestes, tem que trocar as vestes. E olha o que é trocar as vestes. A estação mudou, a roupa é outra. Então, se a estação mudou e a roupa é outra, nada melhor agora do que trocar as vestes por vestes brancas. E ele fala aqui também de compre de mim ouro puro. Purificação. Fogo. Espírito Santo. Coração queimando o tempo todo. Buscando ao Senhor, sendo refinado. Sabe? É aí onde a gente tem a comunhão com o Espírito Santo. É aí onde arde no nosso coração a motivação de estar sempre erguendo o nosso altar, de estar sempre orando, de estar sempre se edificando, de estar sempre se separando. Eu creio que com visão, eu creio que com as vestes apropriadas, eu creio que o coração sendo purificado, o Espírito Santo, sabe? Eu creio que quando essa estação virar, nós seremos novos filhos de Deus. Não vai dar para ser o mesmo. Glória a Deus. Não vai ter como nós sermos a mesma igreja. Pessoas vão entrar aqui contando experiências tremendas. Daquilo que viveu a sós com Deus. Aquela palavra lá de Mateus 6,6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensará. Então pessoas vão compartilhar conosco as suas recompensas. Olha, certa vez eu orei, meu filho estava com febre, eu estava com medo dele ter essa doença, e eu orei, e meu filho levantou e falou, pai, eu estava lá no meu quarto, eu comecei a sentir um calor, e passou, pai, o que foi? E Deus vai começar a nos responder em casa. Amém. Sabe, vai ser um tempo de experiência, nós vamos voltar dessa turbulência, dessa estação ventuosa, mais maduros. Amém. Mais maduros, eu creio nisso. Glória a Deus. Forte. Mas tem que trocar a roupa, né?
Tem que trocar as vestes. Tem que trocar as vestes. A estação virou, a roupa é outra. E nada mais oportuno. Se a gente for ver a sequência desse texto agora, em Apocalipse 3, versículo 18 e versículo 19, olha só o que a palavra diz. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Uau. Não dá para fazer as mesmas coisas que nós fazíamos na estação passada. Uhum. Isso vai ter que ficar para trás. Não dá para virar na próxima estação e ser o mesmo no passado. Não dá para vestir a mesma roupa, não dá para pensar da mesma forma. Não dá. Tudo muda de uma estação para outra, né? Você está numa estação no verão, por exemplo, então a gente está com roupas mais confortáveis, mais leves. A alimentação muda, a gente come também coisas mais leves, se hidrata mais, né? Tal, deveria comer mais salada. Se hidrata mais, tal. E costuma sair mais de casa, né? Mais à praia, mais caminhar, tanto de dia quanto de noite, para tentar pegar um ar mais fresco. Já no inverno muda tudo, né? No inverno a gente está com outra roupa, roupas quentes, agasalhado, sai menos de casa, fica mais guardado e come uma comida mais pesada. Tempo da feijoada, né? Que por sinal nessa quarentena tá tenso, né? Tá tenso. Tá pesado, só come, não pode sair para fazer exercício, né? Diga-se de passagem. O negócio tá complicado, né? Depois a gente vai ter que montar, quando acabar a quarentena, tem que montar as academias nas igrejas aí, né? Fazer o culto fit, né? Crossfit na igreja. É isso aí. Haja jejum. Continua partindo pão, sei que tem mais pão aí. Tem, Pode irmãos. continuar. Continua. Então, pensando em visão, pensando em vestes novas, pensando em coração purificado. Isso é andar alinhado com a nuvem. Isso é andar entendendo tempos e modos. A gente vai pegar um exemplo, Davi. Davi, toda vez que ele ia para a guerra, ele ia consultar quem? Os filhos de Issacar. Olha só, e aí? Posso descer para a guerra? Se eles falassem, não desce, Davi, ele não descia. Porque ele entendia, a nuvem não foi. Se a nuvem não foi, não vai, porque você vai perder. Isso é andar alinhado com o tempo, isso é entender a visão. Então, já que não é para ir, vamos retornar, vamos continuar adorando o Senhor, vamos continuar nos santificando, vamos continuar purificando o nosso coração, e quando for o tempo de caminhar, nós vamos, e certamente Deus vai nos entregar nas nossas mãos os nossos inimigos. Então, isso é ter discernimento. A igreja profética, ela entende o tempo e ela caminha alinhado com o propósito de Deus. Paulo, certa vez, ele falou lá aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esse é um tempo que Deus vai manifestar aos seus filhos, mais do que nunca. Mais do que nunca. E ele diz mais, no versículo... Deixa eu ver aqui no versículo 18, olha só. E eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Aí ele vai lá no versículo 19, o clássico versículo 19, que diz: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. A ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, essa, na verdade, é uma preparação. Deus está despertando os seus filhos. Quando a estação virar e nós estivermos alinhados, Deus vai revelar através da igreja o propósito dele. Agora, quem? Essa é a pergunta. Lá no versículo 14 de Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus.
Estes são os filhos. Os filhos vão ser reconhecidos por causa de quem? Por causa do Espírito Santo. Eles estão se movendo porque o Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo hoje é a nossa nuvem. Isso. O Espírito Santo se moveu, a gente se moveu. O Espírito Santo deu uma direção, nós entramos naquele caminho. Então, quando a estação virar, Deus vai derramar coisas tremendas sobre a terra. Mas para quem? Para os filhos alinhados. Filhos alinhados, filhos maduros. Né? A gente vê que a criação, ela geme. A criação, ela guarda ansiosamente. Ela quer ver a manifestação de Deus através dos filhos. Isso. E como que a gente consegue, nesse tempo, ser filho, se nós não tirarmos o nosso tempo para alinhar a nossa visão com a visão de Deus, trocar nossas vestes, purificar o nosso coração? Eu vejo, Marcão, se a gente pegar esse tempo, né? Você falou aí agora de Davi, um grande guerreiro, e se a gente pegar esse tempo e for comparar numa questão de que nós somos o exército de Deus, né? E nós estamos sendo treinados, tá? Para que a gente venha... o treinamento traz o quê? O treinamento traz precisão, o treinamento traz força, o treinamento traz agilidade, né? Porque se você for por uma guerra sem antes ter treinado, você não vai ter êxito naquela guerra. Então, nós estamos sendo treinados nesse tempo, porque Deus vai nos usar tremendamente após esse tempo, né? Então, é um tempo onde nós estamos sendo treinados, né? Você é músico, a sua profissão também requer bastante treinamento, né? E assim, tudo aquilo que a gente vai fazer, se a gente não treinar antes, se a gente não exercitar, ficar exercitando por várias e várias vezes, com certeza, se a gente exercitar menos, a probabilidade de erro é maior. Se a gente exercitar mais, a probabilidade de erro é bem menor, né? Então eu vejo esse tempo ao qual Deus não separou um lugar ou outro. Ele deu oportunidade a todos, a toda a nação, a todo o mundo, a toda a criação dele, para que se preparasse para que todos fossem usados. Anteriormente você falou na questão da igualdade, né? Que uns não eram melhores do que os outros, e nesse tempo a gente pode estar vendo isso. Independente da sua classe social hoje, independente do seu trabalho, independente da sua posição geográfica, onde você mora, essa pandemia, ela te atingiu. E colocou aonde? Todo mundo aonde? Dentro de casa. Colocou todo mundo no mesmo lugar, no mesmo patamar. Não é verdade? Então, Deus traz o princípio, Deus traz a essência de volta para ser treinada para que ele consiga usar e usar com êxito, né? Amém. Tremendo. Na verdade, a igreja ela é de casa para o templo, né? Isso. O nosso maior templo é a nossa casa. Nosso maior púlpito é a nossa casa. E é onde a gente traz e faz as nossas maiores pregações, os nossos maiores testemunhos, é dentro de casa. Não é verdade? Na verdade, Deus ele está proporcionando para a gente um novo recomeço. Todo aquele ativismo, toda aquela coisa de focar só no templo, Deus agora falou, não, vamos olhar para nossa casa, vamos começar daqui, para que agora quando vocês voltem para o templo, vocês voltem com outra visão, vocês voltem com outro entendimento, mais alinhados. A gente não sabe, a gente espera que não, mas se amanhã ou depois acontecer isso de novo, nós vamos estar mais preparados. Nós vamos saber cuidar mais da nossa casa, nós vamos saber entender o tempo, e quando nós voltarmos para o templo, nós vamos voltar ainda mais fortes. Então, nada pode parar a igreja do Senhor. Ele é o cabeça. A nossa preocupação é estar olhando para Ele, vendo para onde que Ele está apontando a direção,
e seguir como corpo, seja em casa, seja onde for. Então, eu creio que a minha expectativa, eu tenho compartilhado isso com os amigos, a minha expectativa é de grandes coisas vão acontecer quando essa estação virar. Grandes coisas. Deus ele está apontando algo muito tremendo para a igreja. Eu lembro que na segunda semana da pandemia, a gente trocando mensagem, né? E a gente falou, rapaz, Deus está recolhendo todo mundo, porque a galera sabia fazer muita coisa, mas não sabia ser. Então, Deus separou um tempo para que nós primeiro viéssemos ser igreja, para depois fazermos o templo, fazermos a igreja, né? Então, é um tempo de aprender a ser a igreja primitiva no tempo da igreja de Apocalipse. Eu vou nessa pegada aí também, cara. Eu quero viver esse tempo. Porque se a gente for olhar, a quarentena é algo bíblico. A partir de uma quarentena, lá com Noé, Deus iniciou um novo tempo. O profeta Elias, depois de caminhar no deserto aquele tempo todo, Deus iniciou um novo tempo. Jesus no deserto, depois de uma quarentena, iniciou seu ministério. Então eu creio que depois desse tempo de quarentena, Deus vai fazer algo grande. Vai ser a geração dos filhos. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. A partir de Gênesis, né, com Noé, Deus falou com a geração de Noé. Depois, falou com a geração dos filhos de Noé. Então vai ser a geração dos filhos agora, né? E a gente precisa estar atento para isso, né? Aproveitar esse tempo de treinamento, né? A gente está dividindo aqui o pão com vocês. Aproveita esse tempo. Vai pegando isso aí, vai estendendo isso aí. Vai deixando Deus se mover, se movimentar dentro de você. Essa é a sua geração, querido. Você vai viver isso tudo. Por isso que você precisa se alimentar. Trazer à sua mente o que te dá esperança. Porque se tem uma coisa que nos traz esperança nesse tempo todo, é a palavra de Deus. É ela que nos traz esperança. É ela que nos traz resposta. É ela que nos traz conforto. É ela que nos traz renovo. É ela que nos cura. É ela que nos alivia. Então esse é o tempo de a gente mergulhar e mergulhar em águas profundas do Senhor. E pegando um entendimento na questão da nuvem dos coatitas, né? A igreja hoje são os coatitas, porque todos aqueles que estavam ali, eles ouviam os coatitas, os coatitas falavam para onde a nuvem estava se movendo e direcionava eles para onde a nuvem estava se movendo. Ou seja, nem todo mundo ficava olhando para a nuvem. Então, esse é um tempo que você aí de casa, você precisa estar escutando a igreja, você precisa estar participando de toda a programação da igreja para que você não perca o tempo, para que você não fique para trás da nuvem e nem tampouco fora da direção da nuvem, para a direita e para a esquerda, porque a nuvem, ela tem um grande significado. Além do direcionamento, a nuvem ela traz um refrigério, né? Porque você imagina aquele povo todo ficar fora da nuvem, né? Porque a coluna de fogo, ela ficava ali o tempo todo, o sol, né? Debaixo de um deserto, e se você não tem uma nuvem para te trazer um refrigério, como que você vai fazer? Então, nesse tempo, a nuvem traz a cobertura e o direcionamento para a vida de toda uma nação. Então, não deixe de ouvir, não deixe de estar ouvindo os conselhos e os direcionamentos dos coatitas que estão atentos à direção da nuvem. A gente estava falando aqui sobre a rotina religiosa, você falou isso, que Deus parou tudo, né? Nos colocou em casa e depois, né, o que a gente não tinha era tempo e agora a gente tem tempo e parou tudo, coloca todo mundo dentro de casa e
e a gente vivia muito ocupado. Você falava, né? Estava hoje já pensando no amanhã, na quinta-feira, na sexta-feira, no culto de domingo, na programação de amanhã, a gente vivia essa rotina, né? E a gente está no fim dos tempos, a gente sabe disso. O quanto é o fim dos tempos, não sei. Só sei que está muito próximo. A gente está no fim como nunca. E eu estava lembrando aqui de um conceito antigo, mas que se aplica muito, que a gente já estudou muitas vezes, mas que se aplica muito. Lá em João 12, diz que, não precisa nem abrir não, só para a gente gerar um entendimento. João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava lá Lázaro, a quem ele ressuscitou entre os mortos. E Jesus foi hospedado ali na casa de Lázaro. Marta e Maria serviam a Jesus. Por que que dá esse detalhe? Quantos dias da Páscoa? 6 dias. Entendeu? E aqui nós estamos falando da última Páscoa. Nós estamos falando que a gente estava a 6 dias antes da morte de Jesus. Nós estamos aqui lendo o texto e falando, nós estamos no fim dos tempos. Então esse texto aqui está narrando a história do fim dos tempos. E então faltava 6 dias para Páscoa. E o que aconteceu? Jesus foi para a casa de Marta, de Lázaro, de Maria. E chegando lá, qual é o cenário que nós vemos? Marta trabalhando muito. Vamos colocar a Marta como uma igreja, a igreja de um tempo. E vamos colocar Maria como a igreja de outro tempo. Marta era a igreja de um tempo, a igreja cheia da rotina religiosa, trabalhando e fazendo. E não que isso seja ruim, já ensinei isso várias vezes. Porque Jesus foi hospedado na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus dormiu lá, comeu lá, teve que lavar a roupa. Então Marta estava fazendo sim o que era necessário, tinha que fazer aquilo. Mas chegou um tempo que agora a gente está no fim dos tempos e agora Maria, que representa a outra igreja, a igreja da outra fase, da outra estação que a gente está conversando aqui, Maria faz o quê? Senta e vai ouvir Jesus. E então chegou a hora que eu acredito muito que a gente está transicionando, a igreja precisa deixar de ser Maria. A gente imaginou, não, se eu faltar uma programação da igreja, se eu faltar uma atividade, eu tô morto, né? O pastor me mata, eu tô excluído e tal. Agora parou tudo, já tem mais de mês que acabou tudo. E tá todo mundo vivo, ninguém morreu, né? E então foi mais ou menos isso, Deus está nos transportando, nos levando a ser Maria na marra, senta aqui. E então o que Maria fez? Sentou para ouvir a Jesus. E Maria ouviu a Jesus, ouviu os ensinos, ouviu os conselhos de Jesus, e naquele mesmo dia, agora, estavam ali conversando, batendo papo, naquele mesmo dia agora é servido o jantar, a ceia. E naquele mesmo momento, o que Maria faz? Maria unge a Jesus. Por que Maria unge Jesus? Porque ela entendeu, no final dos tempos, ela sentou nos pés de Jesus e entendeu o que Jesus estava falando e o que era necessário, o que era importante. E Jesus responde isso a Marta quando ela vai questionar Jesus. Não se importa não ver eu trabalhando aqui sozinho, e Maria aí. Ela falou, você não está entendendo. Você não está entendendo o que é importante nesse tempo agora. O importante nesse tempo não é ficar correndo, fazendo evento, promovendo um monte de coisa. O importante agora é para sentar, para entender as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Nesses últimos dias estão acontecendo coisas importantes. E isso aqui a gente leu em João 12:1, 6 dias antes da Páscoa. Teologia sistemática, a gente usa a ferramenta de teologia sistemática, vai pular lá para Marcos 14, que vai falar sobre essa história também, está ligado a isso, mas aqui a narrativa de Marcos 14 começa assim. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes, aí continua a narrativa. Estando em Betânia de novo, reclinada à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo o vaso de alabastro precioso, perfumado puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Na casa de Marta, Maria e Lázaro, Maria vai lá e unge primeiro os pés de Jesus. E agora, isso quantos dias antes da Páscoa? 6 dias antes da Páscoa. Deixou. Só que pelo papo, pelas atitudes que são tomadas, a gente já ensinou isso várias vezes,
provavelmente, a pergunta é o que Jesus tanto conversou com Maria que ela ficou no pé de Jesus e não saiu dali? Há um entendimento que provavelmente Jesus estava falando sobre a arca ter atravessado o Jordão. Jordão era morte. E antes de atravessar o Jordão, a arca foi ungida nos seus pés e no seu propiciatório, na sua cabeça. Por isso atravessa a morte e sai do outro lado da morte. E então, naquele mesmo jantar, Maria vai lá e unge os pés de Jesus. E deixou. Se Marta tivesse sentado ouvindo ali também, ela seria a próxima a ungir Jesus. Passaram os dias, 6 dias antes da Páscoa, os pés foram ungidos. Passaram os dias, 2 dias antes da Páscoa, ou seja, as vésperas, 4 dias depois daquele primeiro episódio, nada aconteceu. Agora aparece uma mulher que a narrativa não dá identidade, mas os teólogos trabalham com o entendimento que provavelmente foi Maria que fez isso, invade agora a ceia na casa de outra pessoa que ela não tinha nem autoridade para entrar. Para quê? Para ungir agora a cabeça de Jesus. Primeiro ungiu os pés na casa e deixou. Então, provavelmente quem tinha que ungir a cabeça agora era Marta. Mas como ela estava ocupada com as atividades, com o gospel, com o entretenimento, com os eventos, não conseguiu discernir a mensagem do fim dos tempos. E não conseguiu ir lá e ungir a cabeça de Jesus. Agora Maria invade a ceia naquela outra casa e unge a cabeça de Jesus. O que quer dizer isso? Chegou a hora, como nunca, da gente sentar para discernir esses dias, para ouvir. É tudo que a gente está compartilhando aqui, olhar a nuvem, entender esse tempo, discernir qual é a direção de Deus para as nossas vidas. É hora de se acalmar. Deus forçou isso, fez isso na marra. Acaba com a rotina, acaba com o ativismo, acaba com a correria. E agora senta todo mundo para ouvir o que é importante nesse fim dos tempos. Pastor, e trazendo em cima, quando você estava falando aí, nessa questão de Marta e Maria, né? Se Marta não tivesse ocupado, talvez teria ungido a cabeça naquele mesmo dia, não teria passado esse tempo todo. E trazendo esse entendimento hoje para esse tempo da pandemia, nós temos vivido os tempos também onde tem Martas e Maria dentro da igreja, porque uns têm se preocupado em sentar e ouvir qual o direcionamento de Deus e tem passado. Outros têm se preocupado muito com o trabalho. O que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar? Como é que eu vou pagar minha conta? E eu não tenho tempo. E tem gente que está dentro de casa, sem trabalhar, preocupado, e eu não posso servir porque eu não consigo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas, na verdade, não tem nada para fazer. Mas também não consegue se soltar porque a preocupação é maior do que o entendimento de servir a Deus. Eu tenho testemunho nesse tempo onde a empresa a qual eu trabalho está fechada, totalmente fechada em todo esse tempo, não tem como trabalhar mesmo, está totalmente fechada, e Deus tem de sobremaneira trazido toda a provisão, e eu não tenho conseguido sentir nenhum impacto de que venha tirar o meu foco de servir a Deus, né? Quem nos acompanha sabe que incessantemente a gente está trazendo a Convida Digital para esse novo tempo, para esse novo mover dessa nuvem, e eu glorifico a Deus por eu poder estar aqui e servir aqui nesse ministério, ao qual tem esse direcionamento, ao qual tem coatitas, e eu posso participar disso. Ou seja, se a gente levar para o entendimento de Marta e Maria, ser uma Maria, ser aquela que está entendendo que a melhor parte não é só o trabalhar. A melhor parte é sentar, ouvir e servir a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso horário está avançando aí, né? Vamos então
consolidar aí pra gente fechar, porque o Marcão não vai embora assim, não. Vai ter que ter um tempinho de adoração, não vai? Normalmente nos nossos estudos a gente não faz isso, mas nós não vamos perder essa oportunidade, né? Fazer igual Eliseu falou, tem tangedor aí? Tem, então chama. Chama o tangedor, porque quando o tangedor tange, toca, o poder de Deus vem, o poder de Deus desce. Pode falar, pastor. Não, pode ir lá. É que eu ia falar que o chão vai tremer, né? Amém. A tela vai tremer. Amém. Então, vou passar a palavra para o Marcão consolidar aí, fechar o entendimento, e logo depois a gente vai estar adorando um pouquinho ao Senhor aí. A gente falou a princípio da nuvem, né? E o tabernáculo ele se movia de acordo com a nuvem. Então, o lugar mais seguro para nós estarmos era onde? Era debaixo da nuvem. Só que tem um detalhe, porque Deus ele trazia a direção também, falando ao sacerdote. Então, o sacerdote ele se purificava por um determinado tempo para poder entrar na presença de Deus e lá ouvir o direcionamento de Deus para aquele povo. Se a gente for parar e pensar no tabernáculo assim de uma forma bem bruta, né? O tabernáculo ele tinha o átrio, que era o pátio, né? O santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar onde se faziam as ofertas, né? Ali. E no santo dos santos, que é onde tinha a arca, a presença manifesta de Deus. Trazendo isso para hoje, né? A palavra diz que ele não ia mais habitar em templos feitos por mãos humanas, né? Mas ele ia habitar onde? Em nós. Em nós. Então nós somos o tabernáculo vivo de Deus. Isso. Nós é que vamos caminhar embaixo da nuvem. Então nós somos o tabernáculo. Então Deus se move em nós. Para a gente fechar, né? Já que a gente vai começar agora um período de adoração. O tabernáculo é dividido em 3 partes: átrio, santo lugar, santo dos santos. Então, se nós somos o tabernáculo, a parte externa, que é o átrio, é o nosso corpo. O que está entre o nosso corpo e o espírito é a alma, o santo lugar. E aonde Deus se manifesta é no santo dos santos, que é no espírito. A palavra diz que ele está procurando os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Só que como que eu faço para adorar em espírito? Adorei em espírito. Não, calma aí. Move o átrio, passa pelo átrio. Isso. Move o seu corpo. Isso. Se prostra. Isso. Se prontifica, se move, se predispõe. Mova-se. É a hora que eu pego e eu vou a sós. É a hora que eu pego eu vou tirar um tempo de adoração. Eu me ajoelho e eu fico ali, movendo o meu corpo. O que está acontecendo? É como se eu estivesse abrindo a porta do átrio. Abre a porta do átrio. Deixa ele vir. Aí você está lá naquele momento, daqui a pouquinho você começa a sentir o seu corpo a mudar, você começa a arrepiar, você começa a sentir que há algo no ambiente está mudando. O seu corpo, os seus sentidos, eles vão interagir com o ambiente. Você começa a perceber o ambiente está mudando. Já estamos no segundo estágio, no santo lugar, na alma. A porta abriu, aí Deus entra, passa pelo átrio, o Espírito Santo vem e toca na alma. É a hora onde você começa a colocar para fora. A alma chora, a alma grita, a alma ela coloca as suas dificuldades, as suas necessidades e começa a adorar a Deus. E é a hora onde nós começamos a adorar a Deus no Espírito. Aí ele vem. Mas não pode parar na alma, né? Tem Não mais pode um passo, parar. tem mais um estágio. É a hora que você avança e entra no Santo dos Santos. É a hora onde você adora em espírito e em verdade. Então, existe um processo. Se nós somos o tabernáculo, se nós vamos caminhar embaixo da nuvem, nós temos que entender que para ter acesso às revelações de Deus, para ter acesso à presença dele, nós temos que abrir a porta do átrio, nós temos que abrir a porta do santo lugar, nós temos que ter acesso ao Santo dos Santos, nós temos que mover o nosso corpo, nós temos que
predispor a nossa alma. Davi, ele falava muito, a minha alma adora, a minha alma canta ao Senhor. Ele dizia para a alma dele, eu vou adorar ao Senhor, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. É como se ele dissesse, a mente dele, eu agora vou pensar nisso, eu vou pensar somente em Deus, eu não vou pensar mais em nada. E quando ele menos espera, ele já entrou no Santo dos Santos, ele já está lá dentro. E é a hora onde Deus vem e a gente até para de adorar, a gente passa a ouvir. E a gente começa a entender, a discernir o que é a voz da alma e o que é a voz de Deus. Sabe, então é um tempo de ouvir. Como o tabernáculo de Deus na terra, caminhando debaixo da nuvem, nós temos que ouvir a Deus. Entre no Santo dos Santos, adore a Deus em espírito e em verdade. Uau! Só posso dizer isso, né? E convidar o pessoal de casa a dizer uau! Uau. Olha, acabaram de ter uma aula não só de Bíblia, mas de tricotomia humana também, né? Meu irmão, viu? A tricotomia do tabernáculo com a tricotomia humana, corpo, alma e espírito, né? E juntando esse entendimento. Glória a Deus. E aonde, quando você chega no Santo dos Santos, né? No Santo dos Santos, você não... O sacerdote, quando entrava, era tomado de quê? De fumaça. E lá ele não via nada. Se ele não via, ele não tinha controle. E quando a gente entra no Santo dos Santos também, a gente já não tem mais controle. Né? Amém. Enquanto a gente está no físico, na alma, ainda está no nosso controle. Agora no Santo dos Santos, perdemos o controle. Não vemos mais nada, né? Amém. Glória a Deus. Pão e vinho. Pão e vinho. É E o isso pão é aí. nosso, né? O pão é nosso. Amém. Como disse, não é normal na nossa aula termos um tempo de adoração, mas é impossível deixarmos Marcão embora sem adorar um pouco e orar hoje. E você também, te convidar para esse momento, não desligue. Vamos adorar um pouquinho o Senhor, se for possível aí na sua casa, você vai ficar de pé, diminuir as luzes, aumenta aí o volume. E vamos adorar um pouquinho o Senhor, vamos orar também e vamos consolidar todo esse entendimento que tivemos aqui nessa noite, um alimento maravilhoso na mesa. Glória a Deus por isso. Senhor, nessa hora nós te adoramos. Te adoramos porque nós te amamos, Jesus. Aquece o nosso coração. Toca no nosso coração, é tudo que nós queremos. Nós declaramos nessa noite, nós te amamos, Jesus. Nós queremos discernir o tempo. Nós queremos andar embaixo da nuvem. Nós queremos ser o teu tabernáculo vivo nesse tempo. Não importa a estação, Senhor. Nós queremos estar contigo. Se é essa estação que o Senhor preparou para nós, é nessa estação que nós vamos crescer, nós vamos te adorar. É nessa estação que nós vamos amadurecer. É nessa estação que nós vamos conhecer ainda mais a tua face. Nós só queremos o Senhor, nada mais. Nada mais. Nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti,
Só quero a ti, Jesus, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Rendido em tua presença, só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar nesse momento santo e nunca mais sair. Eu não vim por suas bênçãos, Jesus, você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode fazer, eu só quero a ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Jesus, e nada além de ti. Só quero a ti, e nada além de ti. Eu vou subindo nas alturas, subindo nas alturas. Eu quero te encontrar, Senhor. Eu vou subindo nas alturas, subindo nas alturas, pois eu quero te encontrar, Senhor. Oh, leva-me mais alto, muito mais alto, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Não quero mais apenas te ver, eu quero agora te tocar, Senhor. Eu quero te tocar e ser um contigo, e ser um contigo. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Ao que está cansado e sedento, seja livre. Ao que está cansado e sedento, seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue
pois foi para a liberdade que Ele nos chamou, e nós não nos colocamos de novo ao jugo de escravidão, mesmo nos nossos lares, mesmo nas nossas casas. O nosso altar continua erguido diante dEle, a nossa vida continua erguida diante dEle, porque nós somos livres. Sim, nós somos livres. Nada vai nos prender, nada vai nos impedir de te adorar, Senhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Oh, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou,
ressuscitou, e para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, meu Senhor, para sempre ele vive. Para sempre ele vive em mim. Vive em mim, Senhor, todos os dias da minha vida. Vive em mim, Jesus, pois eu sei que a esperança da glória está em Ti. Esperança está em Ti. Eu sei que dias melhores virão. Eu sei que dias melhores virão. E eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Só existe um lugar que eu quero estar, Senhor. Que é nos teus braços. Que é no lugar onde só eu e o Senhor construímos. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Adore o Senhor onde você estiver nessa hora. Tu és lindo, Jesus. Tudo que nós queremos ver é a tua face. Tudo que nós queremos é tocar o teu coração. Traz o teu avivamento nessa terra. Traz a tua glória nessa terra. Nós clamamos, Abba, Abba. Nós somos os teus filhos. E como os teus filhos, nós queremos manifestar a tua glória nesse tempo. Forja-nos. Amadurece o nosso interior. Amadurece. Que possamos crescer nesse tempo. E quando essa estação virar, que possamos contemplar a tua glória nessa terra, Jesus. É isso que nós queremos. Mais do que tudo. Mais do que tudo, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, te agradecer pelo seu amor, pela sua graça, pela sua presença. Obrigado pela manifestação do teu Espírito, obrigado pelo derramar do teu Espírito nas nossas vidas, na nossa casa, Senhor. Pai, nós louvamos o seu nome porque hoje nós entendemos bem a alegria que aqueles discípulos sentiram quando descobriram que o véu do templo havia se rasgado no dia da morte de Jesus. O véu se rasgou de cima a baixo. E aquela presença que estava ali dentro do Santo dos Santos somente, agora aquela presença se espalha. Agora aquela presença vai alcançando os lugares, as ruas. Aquela presença vai alcançando os bairros, as tendas, as casas. Aquela presença vai alcançando os lares, as famílias. Aquela presença vai rompendo a cidade de Jerusalém, mas vai alcançando outras cidades. Aquela presença vai alcançando os confins da terra. E hoje essa presença continua em todos os lugares. Muito obrigado, porque foi por causa da sua morte, Jesus, que hoje a gente consegue ser igreja. É possível continuar sendo igreja por causa da sua morte e da sua ressurreição. Porque o véu se rasgou,
Porque se o véu não tivesse rasgado, se o véu ainda tivesse inteiro, estaríamos agora nas nossas casas sem sentir nada, sem sentir a sua presença, sem ser alimentado pelo seu Espírito, sem ser impulsionado, sem ser direcionado. Mas hoje nós cremos que mesmo nas nossas casas, nós podemos ser curados, mesmo na nossa casa, mesmo sem estar no templo fisicamente, nós podemos ser libertos, nós podemos ser transformados, nós podemos ser ensinados. Muito obrigado, Senhor, pelo quíntuplo ministério, Senhor. Muito obrigado pela vida dos mestres. Muito obrigado pela vida dos pastores, dos apóstolos, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos aqueles que nesse tempo, ó Pai, têm se responsabilizado, Pai, com a graça de continuar cuidando do rebanho do Senhor. E muito obrigado porque o véu está rasgado. Eu tenho certeza que o véu está rasgado porque eu tenho sentido a presença de Deus na minha casa, na minha família, e a presença que está lá no Santo dos Santos também está aqui hoje na minha casa, através do celular, da televisão, de qualquer equipamento que nós temos usado. Muito obrigado pela sua presença, Pai. Nós te pedimos que assim que, como tudo que nós conversamos nessa noite, que o teu Espírito nos direcione. Queremos andar debaixo da nuvem, queremos caminhar segundo a direção do teu Espírito para as nossas vidas, ó Pai. E então nós te pedimos, ó Pai, nos direcione, nos oriente, nos mostre o tempo e nos mostre a direção, porque nós não queremos dar um passo sequer se o Senhor não nos mostrar o tempo e a direção, Pai. Muito obrigado por esse tempo de edificação. Obrigado, Senhor, pela vida do Marco, Pai. Obrigado pela sua família, pela saúde, a sua esposa e seus filhos, a sua saúde, o seu trabalho, a provisão. Muito obrigado pelo chamado, muito obrigado pelo ministério do teu filho. Muito obrigado pela graça que o Senhor tem dispensado sobre a vida dele. Muito obrigado por ele ter deixado tudo hoje, largado todas as suas atividades e ter vindo nos alimentar o rebanho de Cristo. Muito obrigado por isso, Pai. Da mesma forma, eu oro pela vida de todos que estão envolvidos diretamente e indiretamente nesse projeto da Convida Digital. Muito obrigado por aqueles que têm doado o seu tempo, doado o seu recurso, doado a sua inteligência, o seu intelecto. Senhor, eu oro pela vida deles, ó Pai. Eu oro pela vida deles e os abençoo debaixo da aliança que o Senhor um dia fez com Abraão. Um dia o Senhor olhou para Abraão e disse: Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Senhor, hoje eu quero testemunhar isso, eu quero confessar o quanto os teus filhos têm me abençoado, o quanto os teus filhos têm abençoado a igreja, a noiva, o reino. Por isso eu clamo debaixo dessa aliança, por esse princípio, Senhor. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Por isso eu oro pela vida de cada um deles e peço que o Senhor, ó Pai, esteja os abençoando, realizando os sonhos, os desejos do seu coração, assim também como os guardando nesse tempo de crise, nesse tempo mau. Senhor, eu oro por aqueles que têm trabalhado, Senhor, na mídia, Pai, nesse projeto. Eu oro pela vida de cada um deles e os abençoo, ó Pai, para que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, porque eles têm me abençoado, têm abençoado a comunidade de vida, têm abençoado a igreja de Cristo, têm abençoado essa geração. Por isso eu confesso e peço a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e não se esqueça, todos os dias agora, nós temos um encontro marcado, 19h30 no canal da comunidade aqui no YouTube. Deus te abençoe. Uma ótima semana.